Olá, oi, 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 boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live. Nós aqui na terça-feira, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, né? Para que a gente possa cada vez mais expandir a nossa consciência, para que cada vez mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e de alguma forma olhar para dentro de si, olhar para suas famílias, olhar para aquilo que realmente a gente ocupa, né? Os lugares que a gente tem. Oi, 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 seja bem-vinda. Então, os lugares que a gente encontra, os lugares que a gente está, né? Então hoje a gente vai falar sobre relacionamento e as características de um relacionamento codependente, né? O que é um relacionamento codependente? Quais as características, né, de uma pessoa codependente? Na verdade, o que foi construído, como foi construído, né, a história da pessoa para que ela estivesse numa situação de codependência e de codependente e dependente, né? Então hoje a gente vai abordar esse assunto aqui, porque na verdade o que acontece? Bom, para quem não me conhece, para quem não sabe, né? Eu sou a Tatiana, eu sou filha do José Messias e da Maria Lúcia. Eu sou uma mulher comum, né? Assim como você, assim como todas as pessoas, assim como meu pai, assim como minha mãe, né? Nós somos seres comuns, nós somos pessoas, né? Indivíduos, nós somos pessoas iguais, no sentido de nós somos iguais porque somos humanos, né? Somos comuns, temos problemas, enfrentamos situações, todos passamos por traumatizações na vida, passamos por traumas, passamos por situações que não conseguimos resolver e que ainda hoje a gente carrega, né? E que cada vez mais, por isso que eu trago aqui, para que cada vez mais a gente possa se identificar e solucionar as questões que a gente ainda não conseguiu ver, né? As questões que a gente ainda não conseguiu resolver, os nossos problemas, né? As nossas situações internas, as situações que a gente convive, né? O ambiente que a gente vive e que a gente possa cada vez mais torná-lo mais saudável, né? Porque na verdade, quando a gente tem uma consciência, a gente consegue mudar aquilo, a gente consegue transformar aquilo. Mas depende da consciência que eu tenho, né? Daquilo que eu quero ver, daquilo que eu quero enxergar, daquilo que eu quero, estou disposta, né? A ver, a mudar e a realmente tirar a venda dos olhos, né? E isso, claro, não é fácil, isso é um trabalho diário, um trabalho constante, de que a cada momento eu estou num movimento crescente, né? E evolutivo, de a cada dia, a cada momento eu estou diferente, eu estou melhor, né? Numa caminhada evolutiva, numa caminhada melhor. Então, é isso que eu proponho para você, é isso que eu proponho para mim, é isso que eu proponho aqui, para que nós juntos possamos fazer essa caminhada juntos. Então, assim como eu sou uma pessoa comum, né? Eu trabalho como terapeuta, então eu sou terapeuta sistêmica familiar, eu trabalho com constelação familiar e sou coach na área de relacionamentos, né? Porque, na verdade, desde que eu me entendo por gente, desde que eu me entendo por pessoa, né, eu queria, na verdade, ser médica. E eu não segui essa carreira, né, por N motivos, mas que, na verdade, hoje eu entendo que o ser terapeuta me traz um outro lado, né, de ajudar as pessoas a curarem a sua alma, né, vamos dizer assim, o médico de alma, né,
E eu me vejo dessa forma hoje. E eu compreendo que esse é o caminho que eu escolhi. Esse é o caminho que eu escolhi para mim, para minha vida. Pelo desejo que a minha alma quis, né? Pelo desejo que grita dentro da minha alma. Então eu trouxe isso. Bom, mas vamos lá. Falei um pouco de mim. Então, na verdade, eu coloquei aqui um pouco sobre mim, né? Para vocês. Seja bem-vindo aí quem entrou. Então, continuando aqui, agora eu vou falar sobre a questão de... então, as características de um relacionamento codependente, né? Então, antes de mais nada, eu vou colocar assim, né? O que é um codependente, né? O que é o codependente é uma pessoa, na verdade, que depende de outras situações, né? Então, eu dependo de outras pessoas para estar bem, né? Eu olho sempre para fora, eu olho sempre para o outro, né? Eu estou sempre olhando não para mim, né? Então, eu vou colocar aqui uma coisa, na verdade, do ponto de vista sistêmico e falando, né, sobre a área de relacionamentos. Então, o codependente seriam aquelas pessoas boazinhas, sabe? Que fazem tudo para o outro, que estão sempre fazendo tudo para o outro, que estão sempre querendo ajudar os outros, estão sempre disponíveis para ajudar as pessoas, os outros. E isso, para muitas pessoas, isso é bacana. Sim, isso é legal, isso é bacana, né? Isso é a cultura que a gente vive, isso é legal, isso é louvável, é altruísta, né? Só que por outro lado, muitas vezes, como tudo na vida, a gente precisa ter equilíbrio, né? E muitas vezes o codependente, o que acontece? Ele olha para o outro, ele ajuda os outros, ele tá sempre querendo alguém para ajudar, sempre querendo ter alguém para ajudar, para fazer. Por quê? Porque no fundo ele não quer olhar para si mesmo, ele não quer olhar para os problemas que ele carrega, ele não quer olhar para aquilo que dói, né? Para aquilo que ele tem lá dentro que ele não quer ver. Então ele tá sempre olhando para os problemas dos outros para resolver os problemas dos outros. É o que a gente chama de super-herói, né? É aquele que tá querendo sempre salvar o outro, né? Que tá sempre querendo e se disponibilizando para resolver os problemas dos outros. Mas muitas vezes ele faz isso com a intenção de não olhar para os seus próprios problemas, né? E não querer ver os seus próprios problemas e as suas próprias necessidades. Ele tá sempre querendo olhar e fazer as coisas para os outros. E num relacionamento de codependente, não existe um codependente sem um dependente. E não existe um dependente sem um codependente. Um não existe sem o outro, né? É aquilo que eu falo de se encaixar, né? Das peças se encaixarem, sabe? Então, o codependente precisa de um dependente, porque aí o codependente está sempre cuidando do dependente. E o dependente, ele sempre precisa do codependente. Então, aqui existe uma relação de um depender do outro, um cuida e o outro é cuidado, né? Então, existe esse conluio, né? Essa situação em que um depende do outro. Então, se eu dependo desta pessoa aqui, né? Se eu estou num relacionamento e eu sou um codependente ou eu sou um dependente, eu estou sempre, isso é fato. Não existe outra alternativa que não seja isso. O dependente sempre precisa de um codependente e um codependente sempre precisa de um dependente. Então, é a peça que se encaixa, né? Por isso que a gente precisa se conscientizar se eu estou neste lugar, né, de codependência, se eu estou como dependente de alguém ou se eu estou como codependente numa relação de codependência e dependência,
Por quê? Porque ao tomar consciência de que eu estou neste lugar, eu preciso resolver essa questão. E para resolver isso, quando a gente fala de resolução, de solução, principalmente aqui, eu estou trazendo sobre o ponto de vista da sistêmica, né? Então, do ponto de vista sistêmico, né, a gente fala que existem os sintomas, né? Então, os sintomas podem ser vários sintomas que vão aparecer, né? Dependência de álcool, dependência financeira, dependência emocional, dependência que seja, qualquer tipo de dependência, né? Isso aqui são sintomas que aparecem, mas o que está por trás da dependência e da codependência, existe o que a gente fala do que está por trás lá, né? Lá atrás, se a gente voltar lá atrás, lá na infância, existe algo que assim, que funciona dessa forma, né? Então, no sistema familiar, existe o quê? Um sistema que tem essa relação codependente e dependente. Como a gente diz, é uma doença do sistema, não é uma doença de uma pessoa, é uma doença do sistema. Porque existe algo ali que não foi visto, que não foi solucionado, que não foi resolvido e que continua atuando, né? Então, podem ser N questões, né? Podem ser o que está por trás disso, é aquilo que a gente falou. Então, existe aqui um problema e este relacionamento de codependência e dependência, ele gira em torno deste problema, né? Então, neste lugar, né, esses papéis, eles trocam, né? Então, por exemplo, eu posso ser codependente, então, eu cuido de alguém, né? Então, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar, inclusive, uma situação que eu vivenciei, né? Existiu uma situação, eu sou uma pessoa codependente, né? Eu, por N questões, e eu assumo, né, que eu sou uma pessoa codependente, que eu sou uma pessoa que estou sempre, né, querendo cuidar dos outros, não é à toa que eu estou nesse lugar, né, de terapeuta. Então, mas hoje eu entendo isso e eu estou num lugar, né? Eu tenho uma consciência que eu sou codependente. Então, com isso, eu consigo mudar, eu consigo perceber quando eu estou entrando nesse lugar de codependência, e aí eu tenho consciência e eu saio desse lugar. Então, neste lugar da consciência, né, que eu tenho, que eu posso modificar, que eu posso fazer diferente. Mas eu assumindo este lugar e assumindo que eu tenho isso, fica mais fácil de eu conseguir e ter consciência de sair desse lugar, né? E de não cair na armadilha de entrar numa relação de codependência e de dependência. Então, quando... Eu vou colocar só uma situação aqui. Quando os meus pais ficaram doentes, eu assumi este lugar, né? Mas isso começou não nesse momento, começou lá atrás, na minha infância. Mas eu vou só trazer essa situação. Então, quando meus pais ficaram doentes, eu assumi esse lugar principalmente que eu já fazia já estava nesse papel, né, nessa profissão de atuar como terapeuta, como coach de relacionamentos. E aí, quando eles ficaram doentes, eu quis estar nesse lugar de ser responsável pela vida deles e achar que eu podia salvar, minha mãe, que eu podia salvar o meu pai. E aí, o que aconteceu? Eu inverti o papel, né? Eu me coloquei num lugar de cuidar deles. E aí, nesse lugar de cuidar deles, eu não cuidei como filha. Eu queria cuidar como alguém maior, como alguém grande,
como alguém que fosse mãe ou pai deles. E aí, na sistêmica, né, a gente sabe que isso é uma inversão de função, é uma inversão de papéis, e isso causa inúmeros problemas. Nesse lugar de codependência, eu me coloquei como responsável pela felicidade e pela saúde dos meus pais. Eu me coloquei como responsável pela felicidade do meu pai, da minha mãe, né, da saúde, do cuidado deles, e eu realmente atuei nesse lugar de codependente, como alguém maior, como alguém que tinha poder, que tinha importância, né? Então eu entrei nesse lugar de cuidar, de fazer de ter este lugar, né, de cuidar de alguém. Então eu era a quem cuidava e eles eram quem eram cuidados, né? Então nesse lugar eu assumi esse papel de codependente, de cuidar do outro, de cuidar deles, né? E assumindo esse lugar de cuidar, né, a outra pessoa era quem era cuidado. Então estar nesse lugar de codependente, de maior, né, de alguém que cuidava de outra pessoa, né, eu estou numa posição de cuidar, né, de fazer algo maior, de ser alguém maior, né, de estar nesse lugar, nesse papel de codependente. Então, isso se a gente, entendendo de sistêmica, entendendo de relacionamentos, é uma relação simbiótica, né? É uma relação em que um cuida e o outro é cuidado, né? Então, aquele que cuida é o maior, é a mãe, e aquele que é cuidado é o menor, é o filho, é a filha, enfim, é o menor. Então, nesse lugar, né, de atuar aí do codependente e do dependente, o dependente, por que dependente? Em que fase da vida, né? Em que fase da vida nós somos dependentes? Em que fase da nossa vida nós somos dependentes, né? De que a gente precisa de alguém para cuidar da gente. É na fase oral, na fase que nós dependemos de outra pessoa, dependemos de algo, dependemos de alguém para cuidar da gente, para cuidar de nós. E aí, por isso, nessa fase, que é a fase oral, que é a fase simbiose, né? Por isso que, na verdade, nessa fase, a gente entra nesse lugar, né? E acaba também entrando numa relação simbiótica em que um cuida e o outro é cuidado. Isso a gente aprende na infância. E quando a gente cresce, a gente traz, né, com a gente também este referencial de cuidar e do cuidado, né? E aí a gente aplica isso na nossa vida, nas nossas relações, né? Então, essa fase, que é da fase oral, é exatamente isso. Então, o que se passa aí, né? Eu dependo de você. Eu preciso de você para sobreviver. É a fase da simbiose, né? Então, eu estou em simbiose com alguém que eu necessito de alguém para cuidar, para sobreviver, né? Então, é a fase da dependência. É essa relação simbiótica mãe e bebê, né? Eu preciso do outro para sobreviver, eu preciso de algo para sobreviver. Por isso, essa dependência e essa codependência. Então, se algo nessa relação, se algo aí nesse momento de vida não foi bem resolvido, não teve uma solução, não teve algo que foi que foi solucionado, e aí mais para frente eu vou falar um pouco,
existe, e aí vai se dar essa relação de codependente e dependente. Mas nesse momento de vida, ok, né? Lá no momento em que a gente realmente é dependente, em que a gente é pequeno, a gente depende realmente de alguém para cuidar da gente, para que a gente possa sobreviver, tá tudo bem. Agora, quando a gente cresce e continua nessa situação, aí a gente tem um problema, né? E a gente precisa solucionar. E a gente precisa saber o que aconteceu e o que aconteceu lá atrás, ou na nossa história de vida, na história da nossa família, né? Do sistema familiar, o que tem aí que não foi resolvido? O que está por trás de tudo isso que não foi resolvido, né? Aqui estão os sintomas, mas existe algo por trás dos sintomas, né? Que é o problema principal, que é o problema primário. E que cada caso, cada sistema, cada pessoa tem, né, no seu próprio sistema, situações que levaram ou que levam a determinados tipos, né, de problemas que levam a essa relação de codependente e de dependente, né? Então, quando a gente fala de codependente, a gente está falando disso, né? Então, o codependente é sempre aquele que está disposto a servir, né? A ser servil, a ser bonzinho, a passar por a estar sempre disposto a ajudar, né? Tá sempre disposto a estender a mão, a fazer algo, a cuidar, né? A fazer. E o dependente é aquele que tá ali dependendo, né? Fazendo uma troca com essa outra pessoa, dependendo desse amor, desse carinho, da parte financeira, enfim, o que quer que seja. Seja dependência, como eu falei, seja dependência emocional, seja dependência química, seja dependência... qualquer tipo de dependência emocional, qualquer tipo de dependência está relacionado com essa questão de codependente e de dependente. Não existe outra forma, né? Existe essa esconder essa raiz, né, que está ali por trás e que muitas vezes que muitas vezes a gente não quer ver, né? Porque é difícil, né? Só que quando a gente entende que a gente está nesse lugar, né? Ou que a gente entrou nesse papel de codependência ou de dependência por qualquer motivo que seja, por essas questões, né, do próprio sistema familiar, porque como eu já disse aqui, essas questões elas estão ligadas ao sistema todo, não é um indivíduo. O problema não é uma pessoa. O problema não é aquela pessoa que é dependente, o problema não é só, o problema é o sistema. O sistema está doente, o sistema tem um problema, né? Enquanto as pessoas continuarem e não olharem para isso e não perceberem que estão neste lugar, ou que estão fazendo esse papel, ou que estão ainda nesse lugar de ser codependente ou de dependente, isso não muda, né? Apenas a gente perpetua e continua passando para frente para as próximas gerações continuarem nesse lugar, né? Então, o codependente, como eu falei, é o mais difícil de tratar, porque o codependente ele sempre acha que ele é o saudável. Porque ele sempre vai achar ele sempre vai dizer que o dependente é o problema, né? Porque aquele que depende é o problema, e não é. Na verdade, o mais difícil de tratar é o codependente, porque de alguma forma é o codependente que alimenta a dinâmica da dependência, né? Eu tô sempre aqui para cuidar de você, eu tô sempre aqui para te dar o melhor. Olha, sem mim você não consegue fazer, sem mim você não pode ser feliz, sem mim você não pode viver. Enfim, N questões, né, que estão ali. Por isso que o mais difícil é o codependente,
né? Então, a gente tomar consciência do nosso lugar e daquilo que a gente, de alguma forma, faz, né? E de estar nesse papel de salvador, né? Ou de querer ser responsável pela felicidade do outro, ser responsável pela felicidade ou por qualquer outra situação que a pessoa possa viver, né? E que a gente acha que a gente é responsável por qualquer coisa que aconteça na vida do outro, é um papel de codependente, né? É nesse lugar de codependente. Então, o codependente é sempre o salvador. No triângulo dramático, ele ocupa esse papel de salvador, né? O codependente é o salvador. É aquele que está sempre disposto a ajudar, que quer salvar o outro, que quer cuidar, né? Porque aqui o papel do codependente é o cuidador, né? Quem cuida é quem está sempre ali para fazer pelo outro, né? E o dependente é a vítima. Então, se eu sou a vítima, eu preciso que alguém cuide de mim. E quem vai cuidar de mim? O salvador. Então, ele vem com a capa do super-herói e vou lá salvar você. Eu vou cuidar de você, eu vou fazer, eu vou dar tudo que você precisa. Eu vou estar sempre aqui para te ajudar. Eu vou estar sempre aqui para fazer por você. Então, nesse lugar, por isso que é o mais difícil, né? Porque ele tá sempre nesse papel de querer fazer tudo para todo mundo. Só que nisso, esquece de si mesmo. Esquece de olhar para suas próprias dores, esquece de olhar para suas próprias necessidades, né? E acaba olhando só para as necessidades dos outros, querendo fazer tudo para o outro e esquece de si mesmo. E aí tá sempre nessa troca, né? De que tem hora que se eu só cuido do outro, vai chegar um momento que eu vou esperar que alguém cuide de mim. Então eu troco de papel, né? Aí eu troco tem hora que eu sou dependente e tem hora que eu sou codependente. Então, esses papéis, eles trocam, né? Eles trocam o tempo todo. Por quê? Porque continua no problema, continua no círculo vicioso do problema. E aí, o Salvador, o que acontece? Por que a gente tá nesse lugar de Salvador? Vamos voltar de novo, né? Lá na nossa infância, existiu situações, né, que aconteceram e que estava lá, né, esse mecanismo de defesa, né, o mecanismo que eu utilizo para não enxergar as dores emocionais infantis, né? Então, se eu estou ainda nessa criança ferida, eu não vou enxergar isso, certo? Porque é doloroso eu ver isso, né? É doloroso eu estar nesse lugar de ser cuidado ou de cuidar de alguém, né? Então, eu vou, para não enxergar, eu vou criar esse mecanismo de defesa de ser o bonzinho, de ser a boazinha, porque nesse lugar eu sou amado, eu sou visto, eu sou importante, eu sou reconhecido. Então eu crio esse mecanismo de defesa para poder estar num relacionamento, né, para poder ser cuidado, né? Então dessa forma, quando eu faço isso, quando eu estou aqui nesse lugar de ser bonzinho, de fazer tudo para minha mãe, ou de fazer tudo para o meu pai, ou de fazer tudo para alguém, né, daqui, eu estou nesse lugar e eu sou importante. E aí eu sou visto, eu sou reconhecido. Então, nesse lugar, por isso que a gente fala de... é um mecanismo de defesa que eu utilizei lá na infância para não entrar em contato com essa dor, para não entrar em contato com essa situação, né? Então,
E aí eu faço, e aí o que acontece? Quando esses papéis são trocados, né? Quando eu faço tudo para o outro e de repente o outro se cansa, e aí vem ele falar: "Ai, mas eu nunca pedi nada para você, você fez porque você quis", né? Aí entra um outro papel, que é o papel do acusador. E aí ele entra nesse papel de acusador e faz o quê? Eu voltar na dor lá da minha infância, de que eu sou menos e alguém é mais, né? Alguém é maior que eu, alguém manda em mim. E se alguém manda em mim, né? Eu sou menos. Mas quando eu tô nesse papel do salvador, eu sou mais. E aí tem alguém que é menos. E aí eu sendo mais, eu posso mandar em alguém que é menos. Então eu tô sempre nessa troca de papéis de mais e menos, mais e menos. Por isso que ele gira em torno desse problema, né? Porque ele não sai disso. Ele continua vivenciando na dor, no trauma lá da infância, de que ou eu cuido ou eu sou cuidado, ou eu cuido ou eu sou cuidado, ou eu sou mais ou eu sou menos. Se tem alguém que cuida e manda em mim, e manda nos meus movimentos, e manda na minha vida, e, né? Aí eu estou aqui, no menos. Agora, se eu estou... Quando eu venho para cá, eu estou aqui, eu mando. Nesse papel de dependente e codependente, um manda e o outro obedece, né? Não existe, por isso que tá sempre nesse lugar de problema, né? E eu tô sempre querendo mandar ou eu tô sendo mandado. E aí existe essa posição, né, de manipulação, de mandar, de humilhar, de apontar o dedo, e vai continuar perpetuando esse trauma, vai continuar perpetuando essa relação de dependente e codependente, né? No fundo, a dor é a mesma, tanto do codependente quanto do dependente. Só trocam-se os papéis, ora um tá lá, ora o outro tá lá. O codependente, ele sempre alimenta a dependência, né? Seja conscientemente ou inconscientemente, né? Ele alimenta a dinâmica da doença do dependente, né? Porque ela sempre tem... Quando a pessoa, né? Quando o codependente está nesse papel, o codependente está sempre no controle. Se eu tô nesse lugar, eu tô no controle. Eu controlo. Eu mando. É. E tem alguém que vai estar no outro lugar que vai obedecer. Ou, né, tem o outro papel que seria da rebeldia. E aí, mas tá sempre quem é mais e quem é menos, né? Faz de tudo para salvar o outro. E aí aqui eu vou colocar algumas características de um codependente, né? Porque como eu disse, o codependente é sempre o mais difícil de ser tratado, né? Então, característica de um codependente: considerar-se ou sentir-se responsável por outras pessoas, pelos seus sentimentos, pensamentos, ações, escolhas, desejos e necessidades, pelo bem-estar ou pela falta de bem-estar e até ser destrutivo, né? Sentir ansiedade, pena e culpa quando outras pessoas têm problemas. Sentir-se compelido, quase forçado a ajudar uma pessoa a resolver o seu problema, seja dando conselhos que não foram pedidos na maioria das vezes, oferecendo uma série de sugestões ou equilibrando as emoções. Sentir raiva quando sua ajuda não é efetiva. Faz de tudo para o outro e espera reconhecimento ou receber algo em troca. Antecipar as necessidades da outra pessoa. Imaginar por que os outros não fazem o mesmo por ele. Aqui vai uma coisa bem... Na verdade, que eu queria até... Todas essas aqui
são características de um codependente, né? De uma relação de codependência, na verdade, né? Mas muita coisa, o que eu queria até deixar aqui é que muitas vezes a relação de codependente e dependente, o codependente ele não consegue dizer não, né? Ele não sabe estabelecer um limite, ele não sabe dizer não para o outro, porque quando ele diz não para o outro, no fundo ele tá dizendo não para ele e sim para o outro, né? Mas quando ele diz não para o outro, ele tem medo de ficar sozinho, ele tem medo da solidão, né? De que o outro vá embora e ele fique sozinho. Então, muitas vezes é o dizer sim para o outro quando quer dizer não, na verdade, né? Então, ou não quer, quando eu não quero, mas eu digo sim para o outro e eu não quero aquilo, eu digo. Só que no fundo eu tô dizendo sim pro outro e não para mim. Fazer coisas que realmente não quer fazer. Fazer mais do que a sua cota justa, né? De trabalho. Isso aqui eu tirei do livro da Melody, acho que é Melody Beach, eu acho. Eu não sei muito bem pronunciar o nome dela. Mas é um livro que chama Codependência Nunca Mais, e que eu acho assim extremamente indico, né? E acho ele muito bom. Fazer coisas que outras pessoas são capazes de fazer por si mesmas, né? Mas eu faço para o outro, eu faço por ele, porque eu vejo ele como uma criancinha. No fundo, eu vejo ele como uma criancinha incapaz, né? Inocente, que não consegue fazer por si mesmo. Então, voltando lá, quando eu disse, né, que eu tive esse diagnóstico, né, de codependente, de que quando eu estava lá e eu cuidei, né, dos meus pais, né, da minha mãe que estava doente, minha mãe teve câncer, ficou doente, eu cuidei dela. Logo depois de algum tempo, meu pai descobriu que também estava com câncer e eu fui também, cuidei dele. Nesse lugar, eu estive como codependente, eu estive como mãe deles, né? E logo depois de algum tempo, eu nem sei se eu já disse isso aqui, mas acho que não. Depois de algum tempo, eu também tive um problema e tive um problema no útero. E aí eu fiz alguns exames e tudo, e aí descobri que eu tava com uns pólipos no útero, né? E eram exatamente 2 pólipos. E aí eu me dei conta de que aquilo eu já estava gerando algo dentro de mim. Por quê? Porque eu estava invertendo as funções na minha família, no meu sistema. Porque eu estava cuidando. Eu estava no papel de mãe deles, da minha mãe e do meu pai. Eu estava como codependente, como maior, como cuidadora deles, né? Eu não estava como filha. E aí eu gerei em mim, no útero, né, essa doença, né? E eu estava ali já prestes também a, com isso, começar a ter problemas. Por quê? Porque eu estava como mãe deles. E muito possivelmente poderia ter criado também uma dinâmica de câncer, porque já está dentro do meu sistema isso. Dentro do meu sistema familiar existe essa relação de codependente e dependente, né? Porque... E aí, eu nesse lugar, eu também estava entrando nessa dinâmica doentia, né? De que eu tinha como referencial isso do meu passado, da minha história, da minha vida, né? E eu entrei nesse lugar como codependente
como cuidadora deles e como mãe deles. Então, ali eu gerei também no meu corpo, como se tivesse criado 2 filhos a mais, que seria o meu pai e a minha mãe. Então, tudo, né, o que está por trás das doenças tem uma simbologia. O que está por trás disso tem um simbólico, né? Eu estava num lugar que não me pertencia. Eu estava atuando como alguém que não era, né? Então, o que eu fiz ali naquele momento? Eu deixei de cuidar de mim. Eu deixei de cuidar da minha vida. Eu abandonei a minha vida. Eu abandonei a minha família, né? Os meus filhos, a minha casa, a minha profissão, abandonei tudo para cuidar do meu pai e da minha mãe. E aí, nesse lugar, eu adoeci também, né? Porque não tem como. Você é inadmissível, né? Então, a partir desse momento, né, que eu conscientemente compreendi tudo isso e entendi que eu tenho né, essa codependência, eu preciso observar as minhas ações, eu preciso o tempo todo estar consciente. E quando eu estou num lugar que de repente eu entendo que, poxa, opa, eu tô nesse lugar de dependência ou de codependência, né? Eu tô aqui alimentando isso. Então, quando a gente tem consciência de estar nesse papel de codependente ou de dependente, a gente tem a oportunidade de fazer diferente, né? Então, por isso que eu disse, nós somos iguais e diferentes, porque eu também sou uma pessoa comum. Eu sou um ser humano comum, né? É que por mais que eu trabalho hoje como terapeuta, como coach de relacionamentos, por trás disso eu também sou um ser humano comum. Eu sou uma mulher comum, que tenho problemas, que também tenho as minhas soluções, que tenho as minhas situações para resolver, né? A minha criança para cuidar, né? Olhar para as minhas necessidades. Então, eu, como vocês, né? Eu tô aqui colocando isso para vocês porque eu já passei por isso e eu entendi isso e eu compreendi que nesse lugar ninguém consegue ficar, que nesse lugar é um lugar de sofrimento, de dor, de frustração, de problemas. E conforme a gente vai tendo mais consciência, a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo subir, né, superar esses desafios e esses degraus aí da escada ao longo da nossa evolução. Por isso que cada dia eu estou melhor, né? Então, voltando, né, existe essa relação simbiótica, né? Mãe e bebê, ou o que é isso? É uma eternização deste lugar lá da infância, né? Dessa relação da minha mãe, né? De mãe e bebê. Só que, para que a gente entenda melhor sobre isso, né? E aí eu falei, cada situação, cada sistema, cada família, isso precisa ser investigado, porque isso é individual de cada sistema, de cada pessoa, né? Então, existe essa ligação de codependência e de dependência, sim, e é muito mais comum, né, do que a gente imagina. Existe muito mais essa relação de dependência e de codependência, muito mais do que a gente possa imaginar, certo? Então, o que eu proponho aqui para vocês? Que vocês possam olhar para as suas vidas, olhar para vocês, olhar para o sistema de vocês, olhar para as relações de vocês, relação que você estabelece com você, relação que você estabelece com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com os seus pais, né? E dos seus pais com eles mesmos, como é que isso se estabelece para que você possa olhar para dentro de você e ser realmente muito real com você mesmo, né? De saber e entender que talvez você esteja nesse lugar e não tenha se dado conta ainda. E ao se dar conta, você tem a capacidade de transformar, de mudar, assim como eu, certo? Então, vou citar aqui algumas coisas que possam
trazer isso para dentro da sua família, dentro do seu sistema familiar, situações que ocorreram aí que não foram resolvidas ainda e que podem trazer essas relações, né, de dependência e codependência. Então, existem algumas situações, né? Por exemplo, pode ser dinâmicas de aborto, né? Então, situações em que existiram abortos aí, né, no seu sistema e que não foram vistos, não foram resolvidos, né? E por isso ainda existe essa necessidade, essa compensação dessa relação de simbiose, né, de mãe e bebê, né, de alguém ser cuidado, de cuidar de alguém, entende? Então existe isso também. Existe também a identificação melancólica aí dentro do seu sistema, né, que é a identificação com outras pessoas que passaram por isso. A fidelidade às dinâmicas da família de origem. Então, se a minha família de origem foi assim, para eu pertencer a esse sistema, para eu pertencer a este mundo aqui, a este sistema familiar, a esta família, eu preciso fazer igual para pertencer, né? Senão eu perco o meu pertencimento. A identificação com um excluído do sistema, né? Então pode ser que tenha alguém que foi excluído e aí por isso eu nessa dinâmica eu trago esta pessoa novamente, né? Então existe também essa situação. Então, seriam algumas das situações que podem acontecer dentro do sistema familiar que podem estar presentes e trazer essa dinâmica aí da família, né? Desse relacionamento de codependente e de dependente, tá bom? Mas cabe a você, né, fazer essa avaliação e, se precisar, procure uma pessoa, um profissional para te ajudar a identificar isso dentro do seu sistema e resolver isso, trazer de volta, né, a ordem, a paz, né, colocar as funções em ordem para que exista de volta esse equilíbrio, né, dentro da sua família, das suas histórias aí familiares dentro da sua família. Isso pode ser resolvido quando uma pessoa do sistema, ela põe ordem, né, na casa, vamos dizer assim, né? E aí ela consegue a partir dela, consegue se estabelecer um lugar mais saudável para as próximas gerações, né? Existe uma coisa também que seria... eu não sei agora quem falou isso, eu não vou lembrar, né? Que seria algo assim, né? Que seriam os pais viciados em filhos, né? Então, como assim, né? O pai viciado em filho é tão gostoso, né? É tão prazeroso a gente ter filhos, a gente cuidar dos filhos, a gente ter essa dinâmica, né, dos filhos por perto, ser gostoso, porque o filho tá ali e a gente ter esse relacionamento com os filhos, então é muito prazeroso isso. Então, muitas vezes, existem situações em que os pais ficam viciados nos filhos. Os filhos é como se realmente eles fossem algo assim para suprir, né, essa necessidade que os pais têm. Então, os filhos, por isso que os pais viciados em filhos, né? Só que quando isso acontece, né, é como se os filhos se tornassem a droga dos pais, sabe? Aquilo que o amor do filho é tudo, né? Então, o amor do filho é tudo de bom, né? E aí isso se torna como se fosse uma droga, algo que eu preciso disso, né? Eu preciso disso para viver, eu preciso disso, né? Então, existe essa relação de dependência e codependência aí, né? Nessa relação de pais e filhos. Eu preciso desse filho para poder sobreviver, né? E isso me traz esse prazer, né? Essa coisa boa. Só que, quando isso acontece, esses filhos... eles não estão autorizados a ir para a vida, né? A ir embora, né? E aí ele fica viciado nesse filho, né? E esse filho, quando ele vai embora, ou quando ele tenta ir embora,
ele sente culpa de ir para a vida. E isso é muito pesado para um filho, né? Isso é muito difícil, isso se torna uma prisão para o filho, né? Porque o filho não se sente autorizado a seguir, a ir para a vida. Ou quando ele vai, ele sente uma culpa gigantesca por isso, né? Porque muitas vezes o que acontece, o filho vai embora, vai, segue sua vida, vai embora e tal. O que acontece muitas vezes o filho se afasta e aí o pai ou a mãe fica mal, né? Fica doente, porque o filho se afastou, porque o filho foi embora, porque, enfim, e aí existe essa questão também, tá? Dos pais ou das mães ficarem mal, né, do filho ir embora, do filho seguir a sua própria vida, né, e aí ele acaba ficando aprisionado ali, né? Então, quando o filho se afasta, a mãe fica triste ou fica mal, ou o pai, né, enfim, e aí esse filho fica um filho projeto, né? Então eu projeto nesse filho algo que eu preciso, né? E que ele vai ficar aqui para me dar, para que eu necessito, né? E aí ele fica um filho projeto, e nesse filho projeto ele não pode ir para a vida dele, ele não consegue seguir, ele não consegue, ele fica aprisionado ali naquela dinâmica, né? Dos pais, das necessidades dos pais, daquilo que é do pai ou da mãe, né? E ele acaba ficando um projeto, né, para cuidar das necessidades desses pais, né, que não olharam para as necessidades do filho, né, e aí fica bem complicado, porque o filho fica aprisionado realmente, né, por conta dessa, vamos dizer assim, desse egoísmo dos pais em não libertar os filhos, entende? Isso é muito difícil, isso é muito ruim para os filhos, né? Porque os filhos não conseguem seguir a própria vida e não conseguem seguir a vida deles, né? É muito ruim e é muito difícil. Bom, agora para terminar aí, eu vou propor, na verdade, alguns exercícios, mas eu gostaria que vocês colocassem, vocês fizessem aí, para que vocês tomassem consciência disso e que pudessem modificar a vida de vocês, que possam trazer clareza para a vida de vocês e que possa, de alguma forma, auxiliar vocês nessa situação e sair desse lugar, entende? Para que vocês possam sair desse papel, né, de codependente, de dependente, tirar a criança de vocês desse lugar, né, do comando da vida de vocês. Porque quando você está nesse papel de codependente ou de dependente, você está ou no papel de vítima ou no papel de salvador, né? Ou ainda no papel de acusador, quando você sai de um dos outros, né? E aí você entra também nesse lugar onde a sua criança está no comando da sua vida, porque ela está trazendo as dinâmicas do passado, lá daquela infância que ela teve e que ela traz para a sua vida ainda hoje, né? E ela continua perpetuando aí, na verdade, o trauma aí na sua vida. Então, quais são os seus sintomas de autonegligência? Ou seja, quando você está nesse papel de codependente, quando é que você se negligencia? Em quais situações você se percebe quando você se negligencia? Quando você não olha para si mesmo, quando você não vê as suas necessidades, quando você não tem um projeto de vida para você e por você, entende? Quando você continua ainda olhando para os outros e cuidando dos outros, ou querendo fazer tudo para os outros, né? Querendo cuidar dos outros e esquece de cuidar de você. Então, quais são os seus sintomas de autonegligência quando você entra numa situação, né, de codependente, né? Então, por exemplo, você pode, de repente, eliminar a diversão, você pode não se alimentar apropriadamente, você pode se esforçar mais ainda, porque você acha que você precisa de esforço para sair desse lugar, que você precisa se esforçar mais, que você precisa lutar, que você precisa fazer, que você precisa mostrar que você é bom, que você está sempre entrando em desafios, sabe? Que você precisa mostrar para o outro que você sabe fazer, que você
tem capacidade de fazer. Você, no fundo, está querendo mostrar para o outro que você... Só que aí você está num lugar também sendo manipulado por alguém, sendo manipulado pelo outro. Quando você entra nesse lugar de desafio, né? Quando alguém te desafia a fazer alguma coisa, você tem que mostrar que você dá conta, que tem que mostrar que você faz, que você tem que mostrar que você... Entende? Só que aí você entra nesse lugar sendo manipulado pelos outros, né? Também, tá? Então, quando a verdade, por exemplo, quando você se esforça muito, mas quando a verdade é que você já se esforçou demais, quando você já deu demais de você, quando você já passou da conta de fazer isso, tá? Então, aí você coloca aí também, que são algumas situações que fazem você se autonegligenciar. Quais são alguns de seus atos favoritos de cuidado próprio, sabe? De cuidar de você mesmo, né? Algumas atividades que ajudam você a se sentir bem consigo mesmo. Quais são as coisas que você gostava de fazer quando começou a ter consciência, né? Do seu lugar aí de codependente. E o que você deixou de fazer quando você... percebeu que você entrou nesse lugar de codependente, né? De ser codependente. E por que você decidiu fazer mais essas coisas ou não fazer mais essas coisas? E aí eu queria que você olhasse para isso que você colocou aí, né? Então, o que você deixou de fazer, por que você decidiu não fazer mais essas coisas, né? E o que te ajuda a se sentir bem com você mesmo, né? Então faz uma lista do que te ajuda a se sentir bem com você mesmo. Cuidar de você, fazer uma massagem, ir no cabeleireiro, estar com amigos, conhecer lugares novos, seu trabalho, fazer lives, né? Trazer conteúdo, ajudar pessoas, enfim, coisas que te ajudam e te colocam no lugar de se sentir bem consigo mesmo, aquilo que faz você se sentir bem consigo mesma, né? Quais são as atividades que você tem que te ajudam a se sentir bem consigo mesmo? Sair para correr, enfim, qualquer coisa que seja, cozinhar, qualquer coisa que seja que faça você se sentir bem com você mesma, certo? Quais são as coisas que você gostava de fazer, né? Quando você se deu conta desse lugar da codependência, né? Então, as coisas que você gostava de fazer, né? Estar com pessoas, né? Sair para passear, viajar, enfim. Quais são as coisas que você gostou de fazer, né? E o que você deixou de fazer também, tá? O que você deixou de fazer? Eu deixei de encontrar os amigos, eu deixei de ir passear, eu deixei de estar com a família, enfim, qualquer coisa que seja, beleza? E aí eu quero que você analise aquilo que você escreveu e determina os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Dessa lista, o que você considera como ponto forte, o que é positivo para você, o que te ajuda a sair desse lugar de codependência, e os pontos fracos, aquilo que te coloca nesse lugar de codependência, aquilo que te faz cair, te faz estar nesse lugar de novo, né? E aí você coloca como ponto fraco aquilo que te ajuda, aquilo que te atrapalha, né? E estabelecer os seus... E aí o que a gente pode... Aqui agora eu vou ler no livro da Melody Beattie, que eu acho que o nome dela, né? Eu não vou lembrar direito, mas é isso, é Melody Beattie, né? Mas esse não é da codependência nunca mais, é um outro, é para além da codependência, né? Então, ela tem uma lista aqui que ela coloca como uma lista de recuperação, ou seja, para que você saia desse lugar de codependente,
né? Para que você assuma uma nova postura em relação a si mesma, né? E pare de cuidar dos outros, pare de olhar para os outros e comece a olhar para si mesma. Então, manter uma rotina adequada, estabelecer e alcançar objetivos diários e a longo prazo, cuidado pessoal, estabelecer e obedecer limites com crianças e outras pessoas, esforçar-se apropriadamente para tomar decisões e solucionar problemas, você, né, na sua vida, escolher comportamentos que são adequados, que comportamentos que eu posso utilizar, né, melhor no meu dia a dia, com as pessoas com as quais eu me relaciono, quais comportamentos seriam adequados para que eu possa estabelecer limites, para que eu possa estar no meu lugar, para que eu possa olhar para mim, para que eu possa ter tempo para mim, para que eu possa estabelecer relações mais saudáveis, saindo dessa relação de dependência ou de codependência, né? Então, descansar direito, livrar-se de ressentimentos, né, de coisas lá do passado que você ainda acha que alguém deveria ter feito e não fez, que alguém te feriu, alguém te fez algum mal, né? Você esteve nessas relações doentias, de dependentes, né? Aceitar em vez de negar, porque quando a gente nega que a gente está nesse lugar, como eu falei, quando a gente não aceita, né, que a gente é um codependente, quando a gente não aceita que a gente está nesse lugar de codependência ou que a gente veio de um sistema em que existe essa codependência e essa dependência, quando a gente nega isso, a gente não consegue sair desse lugar, a gente não consegue modificar, a gente não consegue transformar, entende? A partir do momento que eu aceito, que eu olho para tudo isso, que eu aceito, que eu reconheço que existe isso no meu sistema, que eu sou assim e que eu como ser humano, né, tenho esse problema e que estou, né, me cuidando, que eu estou saindo deste lugar, eu compreendo e aceito tudo isso. E a partir do momento que eu aceito, eu posso modificar. Quando eu nego, eu estou resistindo a uma situação, eu estou negando que isso existe. E ao negar, eu excluo isso da minha vida, eu excluo isso de mim, eu excluo isso da minha história, eu excluo isso da minha vida. E aí eu não consigo modificar, certo? Então, não controlar os outros e nem sentir-se controlado, porque lembra, o relacionamento de codependência, ele é baseado no controle, por causa do medo, né? O medo de perder, o medo de ser abandonado. Então, o que está por trás do relacionamento de codependente e dependente é o medo de perder, né? Lá atrás, nessa relação mamãe e bebê, nessa relação simbiótica lá, que existiu esse medo de perder, né? Então, por algum motivo, alguma situação, algo que não ficou resolvido aí, existe ainda, paira isso aí no seu sistema, que existe isso ainda aí também, tá? Que ainda está nessa necessidade de controle, de que, eu tô controlando aqui, se eu controlo, eu não posso, né? As coisas não saem do meu controle, então eu não vou perder, eu não vou ser rejeitado, eu não vou ser abandonado, eu não vou ser trocado, eu não vou ser excluído, certo? Então, vamos abrir mão do controle, tá bom? Estar aberto a críticas e reconsiderações apropriadas, né? Livrar-se das críticas excessivas de si mesmo, então, e dos outros, né? Então, eu paro de julgar, eu paro de criticar, de me criticar, né? De me criticar, de críticas excessivas em relação a mim, de críticas excessivas em relação ao outro, né? De julgar a mim, de julgar o outro. Então, eu saio desse lugar de controle novamente, né? E a gratidão,
em vez de autopiedade e privação. Então, aqui são essas dicas, né, desse livro também da Melody Beattie, Para Além da Codependência, tá bom? Então, eu te convido a sair desse lugar de codependente, né, de dependência, desse relacionamento doentio, desse adoecimento, né, do seu sistema, da sua família, e busque, né, o que está por trás, disso aqui, o que está por trás dessa relação de dependente, codependente do seu sistema, tá bom? E saia desse lugar, aceite que isso existe, que é um fato, que somos todos humanos, né? Não se culpe e não culpe os outros. Apenas aceite, reconheça, e aí sim você pode sair desse lugar. Você pode transformar isso na sua vida, ok? E eu tô disposta aqui a te ajudar, como eu disse, né? Eu já estive nesse lugar e cada vez mais estou mais consciente, né, buscando me cuidar, né, olhar para mim com mais compaixão, com mais amor, né, e cuidar de mim, cuidar da minha criança, para que a gente possa juntas seguir um caminho mais saudável, seguir para o futuro, né, e continuar, porque a gente sabe aonde a gente quer chegar, né, os nossos projetos futuros, e eu te convido a fazer esse caminho aí comigo, tá bom? Logo a gente vai ter novidades para que a gente possa juntas, né, para que eu possa, assim como eu sair desse lugar, possa te auxiliar a sair desse lugar também. Então logo eu venho com novidades aí para além da codependência, ok? Para que a gente possa sair desse lugar de codependência, para que a gente possa tomar mais consciência, para que a gente possa adotar novas posturas na nossa vida, olhando cada vez mais para nós, parando de olhar para fora, porque isso isso não é fácil, né? Porque a gente foi acostumada, a gente olha para fora o tempo todo, a gente olha para os outros, a gente está sempre olhando para o outro, né? Buscando o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, como é que eu posso fazer isso. Só que quando a gente reconhece que a gente está nesse lugar, nesse papel de salvador, que a gente quer salvar aqueles que a gente ama, mas a gente não tem esse lugar, a gente não tem esse poder de salvar ninguém, a não ser a gente mesmo, né? A não ser cuidar de nós e da nossa criança. A gente só tem esse poder, o resto, e não temos controle nenhum sobre nada e nem ninguém. Muitas vezes até sobre nós mesmos, né? Sobre nossa vida, quanto mais sobre a vida dos outros, né? Então, saia desse lugar. Saia desse lugar de querer salvar, principalmente aqueles que você ama. Porque ao fazer isso, né, você está cuidando de você, você está olhando para você e para as suas necessidades e não se negligenciando mais. Porque quando a gente se negligencia, a gente também, de alguma forma, está ensinando os nossos filhos a se negligenciar também. Porque a gente não ensina, né? Eu posso até falar para meu filho, não faz isso, você não pode fazer isso com você. Mas o exemplo arrasta mais do que a fala, né? Eu posso dizer para meu filho, não fuma. Mas como é que eu vou dizer para ele não fumar se eu fumo? Entende? Então o exemplo segue o fluxo natural. Não adianta eu falar para ele não fazer, né? Para ela não fazer, se eu faço. Concorda comigo? Faz sentido para você? Então é isso, eu te proponho a você começar a sair desse lugar, né? Começar a se movimentar e sair desse lugar, sair dessa trajetória aí de relacionamentos adoecidos. E estou disposta aqui, caso você,
se você precisar de ajuda, se você quiser, né, me chame lá no direct, marque o seu horário, né, para que a gente possa fazer junto esse olhar, né, para que a gente possa olhar aí o que está acontecendo no seu sistema, o que precisa ter, o que a gente precisa colocar a ordem, né, o quem que de repente foi excluído e que precisa voltar a pertencer, né, o que está acontecendo dentro do seu sistema que precisa um olhar melhor aí, uma inclusão, e colocar essa pessoa novamente aí no seu sistema com amor, para que volte a fluir esses relacionamentos e que a partir de você que as coisas possam ser melhoradas, tá bom? Então, como já falei lá no começo, sou terapeuta sistêmica, trabalho com constelação familiar. Então, se você precisar, se você quiser, entre em contato comigo via direct, tá bom? E não se esqueça, compartilhe esta live, porque quanto mais você compartilha, mais o Facebook, o Instagram, o YouTube entende que você gostou, você deixou seu like e entrega para outras pessoas. Então, se você compartilhar também, além de deixar o seu like, se você compartilhar, as redes sociais, elas têm, né, um meio de entender que esse conteúdo fez sentido, que esse conteúdo foi legal, que que te ajudou e que pode ajudar outras pessoas, né? E a gente só consegue isso quando a gente compartilha, quando a gente compartilha aquilo que foi bom pra gente, né? Aquilo que nos ajudou, aquilo que nos trouxe clareza, consciência, para que a gente possa sair desse lugar e ir para um lugar mais saudável, né? Ok? Então eu conto com você para que você compartilhe essa live com outras pessoas e te aguardo na próxima live com outro tema, para que você possa cada vez mais subindo aí a sua escala evolutiva e subindo os degraus da sua vida, né? Tomando consciência, tomando as rédeas da sua vida e sendo a protagonista da sua história, fazendo com que o seu sistema possa ser mais saudável a partir de você, tá bom? Então, te aguardo na próxima live e até. Tchau, tchau.